Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, graças a Deus. Hoje vamos falar de um tema que é muito importante para nós católicos. A pergunta é: podemos ser católicos espíritas? Isso mesmo, católico espírita. Primeiro eu gostaria de convidar você a ficar até no final do vídeo, tá? Para não fazer nenhum julgamento prévio. Nós vamos falar do assunto aqui com muito respeito, tá? Na prática não existe essa denominação, mas temos muitas pessoas dentro da igreja que são católicos, mas que também frequentam o espiritismo. E pode acreditar que eu era um desses há pouco tempo atrás, vamos dizer aí, há 10 anos atrás. Frequentava o centro espírita para tomar passe. Eu quero deixar um ponto bem claro aqui. Esse vídeo é direcionado para católicos e baseado na doutrina da Igreja Católica, ou seja, aqui não está a opinião do Tiago, não está a minha opinião. Isso que eu vou falar para você sempre, eu repito, sempre foi a doutrina da Igreja Católica. Tá? Porém, assim como eu não sabia por falta de conhecimento, falta de estudo, muitas vezes as pessoas também não sabem o que eu vou falar. Olha, eu tenho muitos amigos, parentes que são espíritas. Isso não os torna melhores ou piores do que ninguém. Não é isso que eu vim falar aqui. Assim como o católico também não é melhor e nem pior do que ninguém. O que acontece, e é algo que você nunca poderia se esquecer, é que há uma batalha, há uma guerra que acontece no mundo espiritual há milhares de anos. E que o grande prêmio é a nossa alma. Então não se engane, o fato de você não enxergar o mundo invisível não quer dizer que ele não exista. E outra coisa, eu vou falar aqui o que eu falo sempre para os meus filhos. Nós devemos respeitar toda e qualquer decisão, opinião, forma de viver a vida que cada um escolhe. O respeito tem que vir em primeiro lugar, sempre. Porém, como católico, cristão católico e orientado pelo próprio Cristo, eu não posso negar a verdade a ninguém. Até porque, se eu negar a verdade, depois é Ele próprio que vai me negar diante do Pai. São palavras dele. Nós não vamos entrar aqui em discussão, tá? Aqui nós vamos refletir, até porque não se vê em nenhum momento Jesus bater boca com outras pessoas na Bíblia, né? O que você vê é Jesus apresentando a verdade. E em muitas passagens as pessoas fazem várias e várias perguntas, muitas vezes para tentar pegar ele em alguma resposta. E quando as pessoas não queriam escutar a verdade, ele mesmo orientava a virar as costas, sacudir a poeira dos pés e ir embora. Vocês viram o tamanho da introdução que eu tive que fazer, né? Porque o tema ele é tenso, né? Mas vamos lá. Eu vou começar com um fato real, tá? Em qualquer busca que vocês fizerem na internet, em sites católicos, vocês vão encontrar o seguinte ponto, né? O Espiritismo, ele nega 40 verdades que a Igreja Católica professa. Ou seja, são verdades que o próprio Jesus e os apóstolos professavam. Eu não vou citar todas as 40, porque isso é preciso que você, católico, também faça, pesquise, busque informação. Eu vou citar algumas aqui, principalmente uma delas, que para mim já é o suficiente para a gente fazer toda a reflexão. O Espiritismo ele nega a divindade de Jesus. Isso mesmo, para os espíritas Jesus não é Deus. E olha que isso às vezes não é nem tão claro para os próprios espíritas, tá? Para todos os católicos que eu conheço, né, que frequentam centros espíritas, que eu fiz esse comentário, a primeiríssima reação deles foi assim:
Como assim, Tiago? Eu não sabia disso. Tem certeza disso mesmo? E eu falo assim, pessoal, é verdade, é isso mesmo. Pessoal, tem mais outras coisas que são negadas, né? Se nega o céu, o inferno, o purgatório, se nega a existência de anjos e demônios, ou seja, a Bíblia inteira estaria errada nesse caso. Negam os milagres de Cristo, o valor dos sacramentos. São 40. Mas vamos voltar ao primeiro que eu citei, né? Para eles, Jesus é como o espírito mais evoluído da Terra. Notem que é um espírito evoluído, não consideram como Deus. Aí alguns podem perguntar, mas Tiago, o que isso tem a ver, cara? Eles pregam caridade, o amor ao próximo. Isso não é o mais importante? Eu respondo, verdade. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos responder primeiro o que tem a ver, qual que é o problema então de Jesus não ser Deus? Vamos pensar junto. Quais são os espíritos que frequentam um local onde se nega a divindade de Jesus? Vocês acreditam que os espíritos de Deus, anjos do Senhor, negariam a divindade de Jesus? A igreja sabe que não. Um espírito que de fato é bom negaria que Jesus é Deus? Não, com certeza não. Um espírito enviado por Deus nunca negaria que Jesus é Deus. Jesus, o Verbo que se encarnou na terra para trazer a boa nova, morrer em morte de cruz e ressuscitar no terceiro dia, que isso também é negado. Católico, a ressurreição é a sua base de fé, não é a reencarnação. Jesus falou várias vezes sobre ressurreição e seus apóstolos também falaram, mas nunca sobre reencarnação. Agora, voltando àquela pergunta que eu fiz, né, aquele comentário, mas poxa, eles pregam a caridade, o amor ao próximo. E eu digo, claro, pregam sim, são pessoas de boa intenção, como eu falei, tenho parentes, amigos que são, mas são pessoas que estão sendo usadas, enganadas, né? Jesus nos ensinou que o demônio é o pai da mentira. E ele também é conhecido como o sedutor do mundo. São João também nos lembra, né? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E há algo curioso, né? Que quando falamos de Satanás, diabo, demônio, as pessoas pensam logo na maldade, né? Que ele pode trazer, né? Católicos, não. O demônio nem sempre quer te fazer mal aqui na Terra. Muitas vezes não, pelo contrário, né? Ele quer que você seja feliz. Sabe por quê? Porque o que importa para ele não é a sua vida aqui na Terra. O que ele quer é a sua alma. E o destino da sua alma ou é o fogo eterno ou é o paraíso eterno. Ele não quer te causar sofrimento assim, né? Ele quer que as coisas deem super certo para você. Pelo menos pelo tempo necessário para que você não duvide dele depois no futuro. Então assim ele estará te seduzindo, sem você perceber. Então ser espírita vai te trazer consequências negativas na Terra? Talvez não. E olha que o que eu vou falar olha só o que eu vou falar, né? Se por um acaso ser espírita, né, te trazer consequências negativas, muito provavelmente vai ser teu anjo da guarda agindo para te alertar. Olha só que loucura que eu falei, né? Então, tipo, o demônio está te fazendo bem e o meu anjo da guarda está me fazendo mal. Não, é apenas o seu anjo fazendo a sua função, que é brigar pela sua salvação, pela salvação da sua alma. É por isso que às vezes acontecem certas coisas na nossa vida que a gente não entende. Pode ser Deus agindo para nos alertar de algo. Agora a gente precisa reconhecer que há trabalhos que são feitos pelos espíritas, que são trabalhos lindos, né? E que nós católicos muitas vezes não fazemos por preguiça.
Um exemplo é quando eles vão para as ruas, né, ajudar as pessoas mais necessitadas, lá na rua, né? E eu digo que a grande maioria dos espíritas não tem a mínima ideia disso que eu estou falando agora, ou mesmo até duvidam disso. Mas eles estão no direito deles de duvidar. E eu entendo por que eles discordam veementemente da opinião da Igreja Católica em relação a esses pontos. Porque eles foram seduzidos. Você já foi seduzido na sua adolescência? Lembra como é que foi? Você se apaixonava perdidamente. Agora imagina você ser seduzido por uma criatura perfeita, porque os demônios são anjos, né? Você sabe disso, deveria saber. E como todos sabemos, os anjos são criaturas perfeitas. E você me pergunta, nossa, Tiago, então a mediunidade é uma farsa? Eu não falei isso. São Paulo nos ensina, né, que as pessoas têm dom de profecia, de discernir os espíritos. Então a mensagem que eu recebi do meu pai era ele mesmo, né? Porque as coisas que somente eu e ele fazíamos, né, sabíamos, ele escreveu na carta, era só a gente que sabia. Aí eu lhe pergunto, quando você vivenciou isso com seu pai, né, que está escrito na carta, estavam somente vocês dois? Não tinha mais ninguém próximo? Você acha mesmo? Eu tenho certeza que não, que estavam você, seu pai, seus anjos da guarda e pelo menos mais um demônio. Eles estão com a gente a todo momento, eles estão aqui. Então não dá para saber se a carta foi mesmo escrita pelo seu pai. Na verdade, assim, provavelmente não foi ele. Porque a própria igreja nos ensina que os anjos não têm essa permissão e muito menos os espíritos dos nossos falecidos. Mas eu sonhei com ele. Bom, sonhos podem até ser, mas analise bem seu sonho, para ver se nesse sonho não há negações da igreja, que a igreja ensina. Viram como é um assunto que é super, ultra complexo, né? Tem muito mais coisas que poderiam ser faladas. São 40 verdades negadas, lembra? Satanás sabe muito mais sobre a divindade de Jesus do que nós mesmos, católicos, sabemos. Os demônios reconheciam Jesus de longe. Quando Jesus expulsava eles de corpos, né, eles falavam assim, tu és o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus repreendia eles, né, para que eles parassem de falar. Por isso que nós nunca devemos brigar com pessoas que não são católicos, porque, pelo contrário, né, a gente deve amar ainda mais essas pessoas. Porque agora que você sabe que essa pessoa, está perdendo uma batalha. Mas e se eu deixar de ir no centro, eu vou parar de fazer caridade? Pelo amor de Deus, católico. É claro que não, o ponto é que você não precisa participar do centro espírita para fazer caridade. Na verdade, isso é sua obrigação, isso é nossa obrigação. Essa é uma das 3 virtudes citadas por São Paulo: a fé, a esperança e a caridade. E caridade não é só fazer doação, ajudar os pobres, não, gente. Caridade também é ter compaixão pelo próximo, falando a verdade. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é ter compaixão, é ser caridoso. E para fechar, né, o padre Duarte Lara, que é um padre português, um dos maiores exorcistas hoje vivos, ele tem contato direto, real com os demônios e estes agindo da forma como de fato eles são, né? O padre Duarte nos ensina que recorrer a curandeirismo, bruxaria, espiritismo, sem exceção, é abrir as portas ao demônio. Buscar as respostas no espiritismo, sendo que as respostas certas não estão lá, é negar a confiança em Deus, é negar o primeiro mandamento. Se amar a Deus é confiar no seu poder, buscando o espiritismo, você deixa de amar a Deus sobre todas as coisas.